Olá, aqui é a Amanda do Feliz com Você. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o André Lima, do EFT Emotional Freedom Technique. Daqui a pouco você já conhece essa técnica, que é conhecida como acupuntura sem agulhas, e trabalha muito nas questões emocionais para liberar a autossabotagem, a procrastinação, para trazer mais prosperidade para a nossa vida. É uma técnica que trabalha realmente na transformação de vidas. Eu estou aqui com a André, e hoje nós vamos falar sobre procrastinação. E no final dessa entrevista, ele vai dar uma dica top para você conseguir lidar com a procrastinação na sua vida. Como você não deixar que a procrastinação atrapalhe a sua vida e impeça você de realizar os seus sonhos. Então, seja bem-vindo aqui ao Feliz com Você, André. Obrigado, Amanda, mais uma vez aqui por estar tendo esse espaço para falar com você, com a sua audiência. É um prazer para mim. O prazer é nosso. E antes de nós iniciar esse nosso assunto sobre procrastinação, André, você pode falar um pouquinho sobre o que você acredita, o seu porquê, o que te move nessa sua jornada em ajudar as pessoas na procrastinação, na autossabotagem, na prosperidade? O que é que realmente você acredita, o seu propósito? Uhum. É interessante essa pergunta, né? Durante muitos anos, eu não sabia exatamente qual era o meu propósito. Eu acho que todo mundo tem um propósito de vida, todo mundo tem uma vocação, cada um nasceu, né, com dons e talentos e habilidades especiais para fazer alguma coisa em alguma área. E eu comecei a minha vida como engenheiro. Me formei em engenharia, trabalhei como engenheiro durante 7 anos. Não fui feliz nessa área, não fui feliz emocionalmente, não fui feliz financeiramente também nessa área. E isso me acabou me levando a essa busca pelo autoconhecimento. Porque você está infeliz, você tem que dar um jeito na sua vida e vai buscando, acaba no autoconhecimento. Né? Tanto sofrer, você vai buscar autoconhecimento. E quando eu comecei a buscar autoconhecimento, foi que eu descobri o meu propósito, o meu verdadeiro porquê. Eu comecei a entender que a minha afinidade, a minha habilidade é para ensinar sobre temas de autoconhecimento. E até aquela época eu não tinha nenhum conhecimento nessa área. Eu comecei a estudar, a aprender sobre isso, e vi que eu tinha uma facilidade muito grande para aprender sobre isso e para passar para outras pessoas. Então, o meu grande porquê se tornou, fiz a transição da engenharia para essa outra área, então é sempre isso, é ensinar as pessoas sobre as emoções, sobre as crenças limitantes, sobre os processos de autossabotagem, por que é que eles acontecem, enfim, mostrar para o público em geral que sempre existem razões inconscientes quando a nossa vida não está indo bem, como a gente gostaria, seja em relacionamento, seja no financeiro, seja na saúde física, e que a gente pode sim aprender o que é que está nos bloqueando inconscientemente, trabalhar e limpar isso. Então hoje eu vivo para isso, para ensinar sobre esses temas, ensinar a técnica da EFT, que é uma técnica de limpeza emocional, uma técnica onde a gente vai poder trabalhar, dissolver, curar as emoções, as crenças e os pensamentos limitantes que a gente carrega ao longo da vida e que geram esses problemas de relacionamento, de procrastinação, de prosperidade, enfim, em várias áreas. Então esse é o meu porquê. Ensinar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e EFT. Oh, muito legal, André, saber um pouquinho assim da sua história de vida também. E dentro do FT você trabalha muito a questão da procrastinação. E você podia explicar o que é realmente procrastinação e o quanto isso nos impede de realizarmos os nossos sonhos, nos impede de concretizar a vida que a gente realmente quer? Uhum. Procrastinar é o hábito de você deixar para depois coisas importantes que você poderia fazer agora e que você ou não faz nada para colocar aquilo em prática, ou você faz uma coisa muito menos importante na frente. Então, isso faz parte de mecanismos inconscientes de autossabotagem. Né? A pessoa sabota a vida dela, e um dos mecanismos sabotadores é procrastinar. É você, por exemplo, tem alguma coisa importante para você fazer no seu trabalho, e você fica no Facebook, navegando,
olhando vídeo e batendo papo e fazendo muita coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Você poderia fazer talvez em uma outra hora, mas você faz antes de fazer aquela atividade que seria mais importante para você. Então a gente sempre procrastina coisas que são importantes, coisas que poderiam nos alavancar, ou coisas que a gente não gosta de fazer também. Às vezes é uma coisa que até a gente é legal fazer, mas, sei lá, por algum medo que você tenha de crescer, de melhorar, de ter mais sucesso, aí você acaba procrastinando aquilo. E às vezes é uma tarefa meio chata. Todo mundo tem que fazer tarefa chata, né? Todo mundo, ninguém está livre 100% de fazer algumas coisas que não gosta. Mas é necessário fazer algumas coisas que a gente não gosta. E aí, para não ter aquele desconforto de fazer aquilo, a gente vai deixando para depois. Então, o mecanismo da procrastinação ele é muito interessante de você observar, né? Por exemplo, se você tá com o carro sem lavar há 2 meses, seu carro está podre, sujo, e aí você não tem vontade de lavar o carro, não tem tempo, aí aparece uma coisa super importante para você fazer, um projeto que você tem que finalizar. E você tem que colocar a mão na massa e fazer aquilo, sei lá, escrever alguma coisa e fazer um relatório, enfim, tem que ir lá e trabalhar e fazer. Ao invés de você fazer isso, o que é que dá vontade de fazer? Dá vontade de lavar o carro, que você faz 2 meses que você não lava. Ou dá vontade de arrumar o seu quarto, que faz também um tempão que você não arruma. Então você coloca coisas, uma coisa que você não estava fazendo, mas que não é muito importante, você acaba colocando na frente de coisas mais importantes. Então, esse é o mecanismo da procrastinação. Ou ficar vendo televisão por muito tempo, ou ficar vendo vídeo no YouTube por muito tempo, ficar vendo coisa no Facebook. Então tudo isso vai atrasando a sua vida. E é claro, se você não foca nas coisas que você pode fazer, a sua vida não vai se desenvolver da forma que poderia. Você não vai conseguir realizar as coisas que você poderia realizar. Então a gente perde muito tempo procrastinando. Muito tempo. A perda de produtividade é enorme. E sempre existem razões por trás da procrastinação. Ela nunca acontece por acaso também, né? E essas razões que fazem com que a gente procrastine as coisas, você pode falar um pouquinho? Sim. É um tema amplo também, bem vasto, né? A procrastinação é causada por crenças limitantes que nós carregamos, medos que nós temos, talvez também problemas na autoestima. Então tudo isso leva a procrastinar. Então se você não se sente plenamente merecedor de uma vida melhor, inconscientemente você vai ficar procrastinando para você não criar uma vida melhor. Se você recebeu muitas críticas no passado e não se acha capaz o suficiente, tem um sentimento de incapacidade, esse sentimento vai fazer com que você não sinta a coragem de fazer o que você tem que fazer, e aí você fica também procrastinando. Aumenta o seu sentimento de medo, e aí você não enfrenta as situações que tem que enfrentar, não faz o que tem que fazer. Então existem aspectos mais profundos da procrastinação, né, sentimentos que a gente vem guardando, carregando há muito tempo. Outras crenças também mais superficiais podem sabotar você, né, medo de ter sucesso, talvez, né, se você melhorar algum aspecto da sua vida, pode, de repente, por exemplo, uma mulher, né, se ela crescer no trabalho, pode ser que o marido fique incomodado com isso. Porque acontece, né, tem homem que é inseguro, e aí você, puxa vida, se eu começar a focar no meu trabalho e começar a me destacar, eu vou ter problema no meu casamento. Então você começa a procrastinar as coisas do trabalho, para você não ter um problema em casa de relacionamento. Existem também outros sentimentos que podem fazer com que você procrastine. Por exemplo, é a falta de foco no momento presente. Toda vez que você tem uma tarefa para fazer, a tarefa, por mais complexa que ela seja, por mais etapas que ela seja, ela é somente um passo a passo de coisas simples, uma atrás da outra. Não mais do que isso. Pode ser a tarefa mais complexa do mundo, mas se você quebrar aquela tarefa em pequenos pedaços, cada passinho que você dá é simples. Só que o que é que a nossa mente faz? Ao invés de pensar no passo que eu tenho que dar agora, somente nesse passo, porque é só o que interessa, depois é que eu vou pensar no próximo, né? Eu começo a pensar em tudo ao mesmo tempo. Nossa, como é difícil, é complexo, é aquele relatório. E o relatório tem que ter 10 páginas e é longo e vai ser difícil de fazer. Quando eu começo a pensar em tudo ao mesmo tempo e não no que eu tenho que fazer agora, me vem um sentimento de tensão,
de ansiedade, de que vai ser muito difícil. Então isso me faz... Aí para fugir desse sentimento, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma coisa mais prazerosa. Eu vou ficar no Facebook, eu vou comer alguma coisa, eu vou sair, fazer alguma coisa que parece mais fácil para mim. Né? Então a falta de foco no momento presente faz você procrastinar. Faz você ter a sensação de que as tarefas são muito piores, ou muito maiores, ou muito mais difíceis do que elas realmente são. Agora, se você dá o primeiro passo, né, por maior que seja a tarefa, um relatório enorme que você tem que fazer, o primeiro passo é você sentar e escrever a primeira linha do relatório. Escrever a primeira linha é difícil? Não, é fácil. O primeiro parágrafo é difícil? Não, é fácil. Então, o passo a passo, ele sempre é fácil, nunca é difícil. Sempre é uma coisa simples. Mas a nossa mente, ela traz a sensação de que é uma coisa enorme e a gente acaba ficando com a sensação de paralisia. E aí foge desse sentimento para para sentir um certo alívio, né? A procrastinação, ela traz um alívio momentâneo, mas é um alívio ilusório, porque você sabe que você não fez, e lá no fundo do seu inconsciente vai acumulando uma sensação de ansiedade. Naquele momento você pode até sentir um pouquinho mais tranquilo, porque você fugiu, mas à noite talvez você vai ter insônia. Em outros momentos aquilo vai ficar na sua cabeça, e você vai fazer, ah meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu me causo esse sofrimento? Então, a procrastinação é um tema muito interessante, tem vários aspectos, né? Bem, muito interessante esse seu ponto de vista, André. Principalmente me chamou bastante atenção a parte que você falou da questão do foco, porque aqui no Feliz com Você eu posto uma meditação diária e, enfim, hoje nós já estamos no dia 281 e trabalho forte em questão da meditação, e a meditação ajuda realmente na questão de desenvolver foco, de desenvolver a atenção plena, de manter a mente focada no momento presente. E muitas das pessoas que acompanham esse projeto de meditação têm dúvidas realmente a respeito da procrastinação, fazem perguntas em como melhorar isso na sua vida. Então, eu acredito que praticando meditação também já é um passo para melhorar a procrastinação. E dentro existem, né, a gente hoje está vivendo num momento que eu acredito que é um momento incrível, é um momento abençoado, onde se tem uma abertura e uma grande aceitação e comprovação científica até mesmo de muitas técnicas, de muitas terapias naturais que vêm trazer uma melhora da qualidade de vida em vários sentidos. Tem a meditação, tem o EFT, tem a EFT energética, uma infinidade de técnicas. E dentro dessa vastidão toda, qual é que é o conselho que você daria para uma pessoa que não está conseguindo vencer a procrastinação, enfim, que é uma grande barreira realmente que impede com que ela viva a missão da vida dela, porque ela fica presa na zona de conforto e não consegue ir realizar o que ela veio realizar. Uhum. O que eu recomendo, a técnica que eu mais trabalho e que eu vejo que dá um resultado muito bom, né, que é a técnica da EFT. Você praticar essa técnica ajuda você bastante a eliminar a procrastinação. E você pode aplicar a técnica antes de tarefas que você está procrastinando. Aquela tarefa que você está com preguiça de fazer, com resistência, sentindo que é uma coisa pesada, que vai dar trabalho, o que dá aquela moleza, enfim. Você consegue focar nessas sensações, nesses sentimentos, enquanto você se auto-aplica a EFT, porque você pode se auto-aplicar a técnica, né? Você vai estimulando alguns pontos no corpo, os meridianos, e você vai dissolvendo esse tipo de sentimento. Então, quando você faz esse tipo de exercício e limpa essas sensações ruins, fica naturalmente mais fácil de você fazer aquilo que antes parecia tão penoso. Então eu já ouvi vários relatos, né, de pessoas que aplicaram algumas rodadas de EFT e aí coisas que pareciam tão complicadas elas passaram a fazer sem nenhum problema. Virou uma coisa até fácil, automática, simples, natural, orgânica de fazer. Antes eu colocava tanto empecilho para fazer isso e agora ficou fácil para mim.
Então, limpa os sentimentos que estão atrapalhando você de fazer o que você tem que fazer, né? E eu recomendo o uso da EFT para isso, porque é muito simples de fazer e bem eficaz. E você vai sentir uma diferença na hora de você fazer as suas tarefas. Vai ficar bem mais fácil, bem mais fluido, e você vai se sabotar menos, e assim você vai conseguir ter melhores resultados na sua vida. E agora que você falou fazer a aplicação do EFT antes dessa tarefa, muitas pessoas têm dificuldade em dar continuidade à prática da meditação. Eu sei que várias pessoas escrevem que começam a praticar meditação e não sabem por quê, por algum motivo, enfim, não conseguem fazer dela, tornar ela um hábito na vida. Eu acredito que tem a questão da procrastinação, porque quando nós começamos a praticar meditação, nós começamos a mudar padrões interiores, vamos em busca do autoconhecimento e acontecem transformações em todos os níveis da nossa vida, isso é comprovado cientificamente. E aí pode-se utilizar então tranquilamente o EFT antes da prática da meditação para evitar que as tarefas diárias sejam mais importantes e a gente acabe procrastinando a prática da meditação. Sim. O problema é que a pessoa também pode procrastinar ou fazer EFT também, isso acontece, né? O procrastinador, ele às vezes, ele procrastina fazer o EFT também, isso acontece. Interessante, dá para combinar EFT com meditação, porque você pode fazer, inclusive, algumas rodadas de EFT para a sua mente ficar mais calma, mais clara, mais tranquila, e aí você vai ter uma meditação muito mais profunda, muito melhor, né, de melhor qualidade. Então, a técnica, ela traz uma limpeza mental, uma diminuição do ruído mental. Já pode-se dizer até que ela funciona como uma meditação, mas você pode fazer antes da sua meditação. Você faz algumas rodadas, se você quiser a gente até pode fazer isso aqui, tá? Se você achar que tiver tempo, tudo. Faz algumas rodadas antes e depois vai praticar a sua meditação, você vai ver que ela vai fluir mais fácil, bem melhor do que antes. Ótimo, ótimo. Com certeza, André, eu vou querer fazer assim uma prática de EFT com meditação. E eu quero te agradecer realmente por ter compartilhado todo esse conhecimento, ter esclarecido de forma tão clara e tão precisa esse assunto que impede realmente que a gente viva a nossa missão, que é procrastinar as coisas importantes. E muito obrigado por você que acompanhou até agora essa nossa conversa. Tenho certeza que você vai rever muitos aspectos da sua vida, vai já começar a pensar o que é que você está deixando para trás, que está impedindo, o que você está deixando na sua vida de fazer, que pode levar você a um novo nível de consciência, a uma nova vida realmente muito mais feliz e realizar os seus sonhos. E se você quer receber mais conteúdos como esse, cadastre o seu e-mail em algum lugar dessa página, você vai encontrar um box para você cadastrar o seu e-mail e fazer parte da nossa lista. E aí você vai ter acesso a mais conteúdos sobre meditação, sobre EFT, sobre transformação de vida, sobre prosperidade e como melhorar a sua vida e viver realmente a vida dos seus sonhos. Um grande abraço!